Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 10 dos Suplementos para Investir. E hoje falaremos um pouco sobre a influência do governo no mercado. O que o governo pode fazer para prejudicar e também auxiliar no desempenho de empresas, ações, dos quais você poderá se tornar acionista, né? A principal influência que o governo pode influenciar nas empresas está justamente em cima das empresas estatais, naquelas em que o governo é sócio, majoritário, completo ou pelo menos em alguma fração. Aqui estão vários exemplos de empresas estatais, como Petrobras, Eletrobras, Caixa, Banco do Brasil, Furnas, mas aqui não separamos ainda as empresas estatais daquelas que podemos realmente realizar os investimentos. Então, devemos dividir todas as empresas estatais em dois grandes grupos, né, e focar em apenas um deles. Então, existem empresas que são completamente públicas. Não temos nenhuma capacidade de nos tornar sócio, como é o caso do Correios, Caixa Econômica, Infraero. Todas essas são instituições das quais o governo é 100% detentor. E, inclusive, mesmo que pudesse, né, acho que poucos arriscariam ser sócios do Correios, né? Apesar do Correio ser um monopólio, ele consegue ter prejuízo. Isso é fundamental de se entender quando você pensa numa estatal. Não é porque você está investindo numa empresa monopolista que ela vai ter lucro. No caso do governo, isso realmente não quer dizer nada. O fato de ser um monopólio não quer dizer nada. E é o caso do Correios, que faz entregas para o Brasil inteiro, tem uma função social relevante, mas que é uma empresa tenebrosa, né, em termos de resultado. É dívida atrás de dívida, ano após ano. E o nosso foco, né, não deve ficar nessas empresas realmente. A gente está tentando aprender maneiras de investir. E para entender maneiras de investir, você tem que focar naquilo que você vai de fato poder colocar o seu capital, vai poder alocar os seus recursos, né? E daí estão nessas empresas conhecidas como sociedades de economia mista. Economia mista porque é uma mistura entre o que o governo possui e a sociedade anônima. É uma mistura entre outros sócios, outros acionistas que podem colaborar. Então, o grande problema dessas empresas, né, o maior problema é a grande influência política que essas empresas podem sofrer. Em épocas de crise econômica, é muito frequente que o governo corte a tarifa de luz, corte a tarifa de saneamento, tente diminuir o preço da gasolina, e tudo isso gera um impacto profundo nas empresas de saneamento, eletricidade e também nas empresas como a Petrobras, que faz a extração. Mas, quando você puder encontrar uma empresa estatal da qual você veja que existe um futuro, essa influência política, que não acontece toda hora, mas acontece com uma certa frequência, deve se tornar a sua oportunidade. É nesses momentos em que o governante vai lá e tenta ganhar alguns votos com uma medida que não vai trazer repercussão benéfica, a ação vai cair e é nesse momento que você aproveita para comprar essa ação numa situação pior, numa situação em que não é adequada. Então pense assim, teve uma época em que a Dilma foi lá e cortou totalmente a tarifa, né? Fez cortes enormes, diminuiu o repasse, fez uma série de medidas que prejudicaram em muito a situação das empresas elétricas. Muitos investidores amadores sofreram com isso e acabaram vendendo as suas ações por valores muito mais baixos. Outros investidores mais experientes, como por exemplo Luiz Barsi Filho, aproveitou esse momento, né, de uma grande queda nas ações como uma maneira de adquirir empresas que ele considerava valiosas, que realmente iriam pagar dividendos no futuro, que tinham boas previsões de futuro e não se desesperou. Então, quando você vislumbra uma boa empresa, você vê que aquilo realmente tem um futuro, essas situações ruins podem se tornar oportunidades. Mas lembre-se, adquirindo empresas estatais, alguns apertos você tem que estar pronto para passar. Então, muitas empresas estatais sofrem interferência do governo.
Essa interferência ela é um problema, em alguns momentos essas empresas têm quedas nas cotações, mas é algo que não influencia em tanto grau a distribuição dos dividendos. E se em algum momento você vislumbrar uma boa empresa que vai cruzar essas marés mais tortuosas, você aproveita esses momentos ruins como uma oportunidade. Uma das vantagens dessas empresas estatais é que geralmente elas são monopolistas. Eu comentei, como no caso do Correios, isso não quer dizer nada, né, em princípio. Não quer dizer nada porque o Correios perde dinheiro a cada ano. Mas ser um monopólio tem as suas vantagens, especialmente se esse é um monopólio natural, né, um monopólio em que você possui condições em que é muito mais fácil, muito mais frequente você ter apenas uma empresa como via de, de produção. É o caso, por exemplo, do saneamento, né? O saneamento precisa de uma enorme quantidade de estrutura. Você precisa da distribuição da água, do centro de tratamento, da coleta, da emissão dos efluentes. Então você precisa de um sistema muito complexo de ser montado, uma infraestrutura muito grande, e seria muito difícil que uma empresa fizesse a distribuição, outra fizesse a coleta, outra fizesse o tratamento, ou ainda pior, uma empresa é responsável por um bairro, outra é por outro. É muito difícil você fazer isso, e você aumentaria num grau extremamente elevado o custo dessa infraestrutura. Então essas situações, como é o caso do saneamento, elas constituem monopólios naturais, pois é normal que tenha apenas uma empresa fazendo esse tipo de coleta. E nessas situações também é frequente que essa empresa seja estatal como uma forma de proteger a população de algum tipo de cobrança excessiva. Então, são situações muito especiais, porque saneamento e eletricidade não têm a capacidade de ser disruptadas, né? Não existe uma tecnologia hoje que possa substituir o saneamento, que possa substituir a eletricidade. No momento não existe nada que esteja nessa via. Por isso, existe uma vantagem no monopólio natural, que pode não desencadear nenhum ganho econômico, mas em princípio trata-se de uma vantagem. E essa vantagem é perdida apenas pelo mau uso, né? Pelo uso político que pode ser feito dessas empresas. Então, ter o governo como sócio, ele tem esse lado ruim, né? Mas também pode ser uma bênção. Primeiro, porque são situações de monopólio natural, que geralmente o governo está envolvido. E em segundo ponto, que em grandes crises econômicas essa empresa não vai falir, porque não vai ter como você ficar sem água, você ficar sem eletricidade. É claro que pode ocorrer apagão, que pode ocorrer uma má distribuição dessa energia, mas ainda assim será necessária energia elétrica, ainda assim será necessário saneamento. Então, pode ocorrer um serviço de má qualidade, pode ocorrer um uso político, uma série de coisas pode acontecer, mas uma que não vai é falir, porque mesmo Correios tendo anos após anos de prejuízo, ele permanece lá vivo e forte. E assim também com as empresas elétricas e de saneamento. Elas não vão à falência, elas podem diminuir o lucro, podem diminuir os dividendos, diminuir a cotação, mas elas não vão à falência. Por isso são resilientes a crises. Então, sempre perceba essas duas faces, né? A bênção e a maldição das empresas elétricas. A melhor maneira do governo realmente fazer uma influência no mercado seria através de estimular iniciativas de inovação. E o governo dos Estados Unidos sabe fazer isso muito bem, outros como a Alemanha, China, hoje Japão, têm essa grande influência. E a NASA é um grande exemplo, porque a NASA ela não é uma empresa, né? Ela é uma agência. Ela é uma agência que é muito rica, tem muitos bilhões à disposição, e esses bilhões, né, às vezes chegam à casa dos trilhões, eles estão lá à disposição para que essa agência possa investir em grandes ideias, grandes projetos que possam desenvolver a ciência. Claro que a maior ideia é que seja na exploração aeroespacial, mas nesse processo de descobrir maneiras de fazer exploração aeroespacial, você descobre tecnologias que vão ser espalhadas para todos os setores. Isso é uma ideia que já foi até comentada, a ideia de que a inovação é uma das maiores forças motrizes da economia, né? Como diz Joseph Schumpeter, né? É a destruição criativa, né? É as novas ideias rompendo as antigas que move a economia e o homem a um futuro mais próximo.
Então, a influência positiva do governo, ela prioriza o estímulo para a inovação, né? E isso é uma das melhores formas que o governo pode fazer para que a sociedade se desenvolva, né? Você não colhe os benefícios da inovação de forma imediata, mas quando eles vêm com juros compostos, eles vêm com uma carga muito maior. E isso foi uma das coisas que foram feitas, inclusive ali na região dos tigres asiáticos. Eu comentei que no passado todos os países quase tentaram, os países em desenvolvimento, fazer uma proteção de indústrias nascentes e tentaram construir siderúrgicas, construir petroleiras e tentar substituir a importação de outros produtos, que foi uma iniciativa frustrada, porque nem todos os países possuem boas condições para a extração de petróleo, indústria siderúrgica e por aí vai. Na região dos tigres asiáticos ocorreu um fenômeno oposto, em que ao invés de tentar substituir as importações, as empresas locais foram estimuladas a produzir produtos específicos, né? Focar em coisas que pudessem ser exportadas. Então veja que legal, em vez de você tentar produzir tudo o que o país precisa, levando em conta que o país é globalizado, né? O mundo é globalizado e a tendência é a troca de mercadorias entre países. Percebendo isso, os países denominados de tigres asiáticos, percebendo isso, fizeram um movimento de focar na exportação, em produtos que realmente, com o passar dos anos, fossem fonte de receita através do comércio com outros países. Então, em vez de focar nessa geração, atrás de geração de siderúrgica, petroleira, evitar obter coisa dos outros, pensaram em produzir algo que pudesse competir com o mercado externo, botando à prova essas empresas ao crivo do mercado já em seu início. Então, ao invés de focar na importação, os tigres asiáticos focaram em produzir em nichos específicos produtos que pudessem competir com o nicho externo. Nos outros países, o que eles fizeram foi tentar ter uma própria indústria petroleira que tinha custos de extração enorme, ter um petróleo caro, com uma gasolina cara, prejudicando toda uma linha de produção em sua sequência. Então foi uma sacada que parece simples, olhando para trás, mas que desencadeou um processo colossal de desenvolvimento nesses países denominados de tigres asiáticos e que os outros países que não tiveram essa percepção ruíram, né? Não tiveram uma industrialização tão adequada. Então, nos tigres asiáticos, o governo fez os melhores estímulos, porque focou na exportação, na inovação, em gerar algo específico que todo mundo quisesse adquirir lá fora, ao invés de tentar substituir tudo que um país precisava. E falando em empresa boa, estatal e boa, que tem vieses de interesse interessantes para os seus sócios, para os seus acionistas, está aí a Copasa, né? A Copasa, ela tem como acionista majoritário o governo de Minas Gerais e o governo tem um grande interesse em receber esse dinheiro, né? Porque ele é dono de 50% dessa empresa, a ação que é comercializada é do tipo 3, né? Do tipo ordinária. Então é uma empresa que tem uma governança muito boa, né? Quando você tem todas as ações do tipo 3, isso é um excelente sinal de governança, vamos falar mais para frente sobre isso. E como o governo tem uma grande fatia e em seu estatuto utiliza muito do valor dos dividendos da Copasa para custear seus gastos, ele tem interesse que a empresa cresça, ele tem interesse que o dividendo aumente e por isso ela sempre tem dividendos muito gordos, né? Muito rechonchudos. É uma das empresas com maiores dividendos da Bolsa de Valores, né, brasileira, né, da B3. Está ali em torno de 14% na cotação de hoje, mas já teve números assim próximos a 20%, dificilmente cai abaixo de 10%. Né? Fora o crescimento, trata-se de uma empresa muito boa, então se você quer uma empresa que é estatal, mas que ela é tranquila, vai ter bons resultados, você pode comprar sem se preocupar, porque o governo realmente quer que ela cresça, quer que ela se desenvolva, está aí Copasa. Né? Então Copasa é um ótimo exemplo de uma estatal com bom viés de interesse, que tem uma busca por crescimento, tem uma busca por dividendos altos, por lucros altos, para custear o governo em si. Então você já tomou hoje o seu suplemento para investir, gostaria de pedir que compartilhe o vídeo, que curta, comente,
Sempre mande dicas, estamos a todos os ouvidos para poder informar vocês da melhor maneira. Um grande abraço com vocês, Marcos Friedman.